capítulo 16, versículo 16, que diz assim: Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele o dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um homem, um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Passo a partir de então fazendo uma reflexão sobre a identidade de Davi, do jovem Davi. Nós lemos 1 Samuel capítulo 16, versículo 16 até o versículo de número 18. E todos nós estamos de acordo que Davi, ele veio se tornar um dos mais destacados personagens da Escritura Sagrada. O seu nome, por exemplo, aparece, melhor dizendo, mais de 800 vezes no livro texto. Isso dá-nos a importância, né, de Davi nas Escrituras Sagradas. No dia, por exemplo, que os espíritos estranhos começaram a atormentar Saul, o rei foi aconselhado a procurar uma pessoa com qualidades suficientes para minorar o seu sofrimento, ou seja, o sofrimento de Saul, e deixá-lo bem. Saul então especificou os atributos da pessoa que poderia lhe ser útil naquele difícil momento. A escolha recaiu sobre o jovem Davi e certamente ele fazia parte do plano de Deus. E isso fazia parte, claro, do plano de Deus para a sua vida, né? Quantas das vezes nós não sabemos, o que pode suceder na nossa jornada, no nosso caminho, tendo em vista que Deus tem um plano, Deus tem um propósito específico para com a minha vida, para com a sua vida, e nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus enseja e que Deus coloca para a nossa jornada. Então, reunindo todas as qualidades sugeridas por Saul e as dos relatos subsequentes, encontramos os seguintes segredos que fizeram parte da vida do jovem Davi, de acordo com a descrição enumerada por um dos seus reis, como fruto da sua observação pessoal. Nada mais justo do que procurar descobrir, né, por lições espirituais que emanam do texto sagrado, e nós vamos a partir de agora então aproveitar o sentido alegórico das referências expostas do filho de Jessé. Número 1. Filho de Jessé. O texto sagrado sugere que Jessé era um excelente pai e mantinha sua família unida. Assim, Davi teve uma infância coroada, com um ambiente familiar positivo. Os problemas que passaram a ocorrer depois, ocasionados pelo irmão de Davi, estão ligados a uma figura, e por que não dizer, a uma agrura espiritual, pois eles não compreenderam o propósito de Deus para com seu irmão menor. A Bíblia honra Jessé, mencionado inúmeras vezes como pai do rei Davi. Seu nome aparece no texto bíblico cerca de 48 vezes. Desde Ruth a Romanos, o Messias é mencionado no livro do profeta Isaías como sendo oriundo do tronco e da raiz de Jessé, conforme Isaías capítulo 11, versículo 1 até o versículo de número 10. Segunda característica da identidade do filho de Jessé, o belemita, ou seja, Davi. Belemita, isso significa Davi nasceu em Belém. O vocábulo ele é oriundo do hebraico Bethlehem, que significa casa do pão. Do ponto de vista espiritual, como é bom nascer em Belém, não é? Nesse maravilhoso contexto, o Salvador também nasce em Belém. Aparece na Bíblia, por exemplo, belemita cerca de 48 vezes, sendo a primeira vez em Gênesis, no capítulo 35, versículo 49. E a última em João, capítulo 7, e versículo 42. A terceira característica da identidade de Davi
está aqui nesse texto que nós acabamos de ler, baseado em 1 Samuel, capítulo 16, até o versículo de número 18. A Bíblia dá uma das características mais relevantes dele: sabe tocar e tocar bem. Olha como é interessante, né? Ao longo de sua vida, Davi, ele se notabilizou se como músico, e nessas condições é tão interessante ver que quando ele estava na presença do rei Saul, ele dedilhava sua harpa, e aqueles espíritos que Deus permitia que atormentasse o rei Saul, eles batiam em retirada, ou seja, era desbaratado por causa daquele, além de rei, além de poeta, era também musicista, o musicista Davi, né, que compôs cerca de, por que não dizer, 60% dos salmos é de autoria de Davi. Nem todos são de autoria de Davi, porque Salomão também escreveu, né, alguns também são de Moisés, mas tudo isso é muito relevante, muito importante nós pensarmos que os maiores, ou melhor dizendo, no livro do Salmo, dos 150 salmos, 60% deles é de autoria de Davi. Então é importante nós observarmos que ele tinha algumas características peculiares e que tornou distinto dos seus irmãos e de todos naquele tempo, na sua época. Número 4, valente. Deus é chamado de valente nas escrituras sagradas. Os grandes homens de Deus como Moisés, Josué, Elias, Paulo e muitos outros foram homens valentes. Davi não fugiu à regra. Ele mostrou a sua personalidade de homem muito antes, é claro, de de vencer e ter matado ali Golias naquele vale. A Bíblia menciona aquele vale por nome de Vale de Elá. E assim foi até os dias de sua morte. Davi, uma outra característica importante da vida de Davi é que ele foi aquele homem que sempre enfrentou batalhas. Você se parece com Davi? Com quem você se parece na Bíblia Sagrada? Davi, então, é aquele personagem bíblico que nos mostra, primeiro, ele vence um leão, depois ele luta contra o urso. O leão representa, simboliza, tipifica Satanás, mas também, porque a Bíblia diz que ele, de toda a forma, ele ruge querendo ser o leão, mas o leão mesmo é o leão da tribo de Judá, que é o nosso valente, que é Jesus. E assim nós observamos uma coisa interessante nessa personalidade de Davi. Davi vence o leão, mas em contrapartida, quando ele está também ali naquele campo de batalha, ele vence o urso. O urso representa, na verdade, o mundo, né? E a gente observa uma coisa interessante, que Golias representa as aptidões de Davi. E quando eu falo de aptidões, eu estou falando, ele vence a própria carne quando ele vence Golias. Todas aquelas aptidões dele que trouxe para ele consequências graves. Voltemos então para o nosso texto, que é 1 Samuel capítulo 16, versículo 16, até o versículo de número 18. Nós encontramos, por exemplo, uma outra característica de Davi, além de ele ser valente, né, além de ter essas outras qualidades, além de ele ser o belemita, porque também ele vem daquela região, nós observamos que ele é vigoroso. E é interessante que a versão Almeida corrigida usa a palavra animoso para descrever essa qualidade de Davi. Por sua vez, a versão Almeida atualizada utiliza o vocábulo forte. Estabelecendo a devida comparação, é fácil entender que o escritor quer deixar bem clara, né, a robustez física de Davi. Se não fosse, ele jamais teria, claro, suportado a vida que levou, né, cheia de adversidades, sem esquecer as inúmeras guerras de que participou. Então Davi, além de valente, ele era vigoroso, ou seja, ele era forte. Sexta qualidade, sexta característica da personalidade e, por que não dizer, da identidade de Davi: homem de guerra. O escritor do primeiro livro de Samuel ocupou grande parte do seu livro para enumerar as muitas vezes, com que detalhes, as muitas guerras que aconteceram, tendo Davi como o protagonista. Nós observamos que ele começou a sua guerra tanto lutando contra
animais, depois contra gigantes, depois contra reis, depois contra povos, depois contra nações. Davi foi, na verdade, um guerreiro, um homem de guerra. Seja você também um homem de guerra, uma mulher guerreira de Deus nesta terra. A sétima qualidade, a sétima característica da identidade e da personalidade de Davi. A Bíblia diz que ele era prudente em palavras. Verdadeiros homens de Deus precisam ser prudentes e sábios. Essa capacidade pessoal está associada ao hábito de ser profundamente zeloso com tudo que se faz. O adágio popular diz: quem diz tudo o que quer, termina ouvindo o que não quer. Por exemplo, Eclesiastes, né? O filho de Davi deixou sábios conselhos, pelo que sejam poucas as tuas palavras, conforme Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Falar demasiadamente é falta de sensatez e se torna uma insensatez quem fala muito. É falta de prova de que a pessoa está, na verdade, com problemas, às vezes até emocionais, quem fala muito, né? Então sejam poucas suas palavras e que as suas palavras possam ser para edificação. Uma outra coisa interessante que nós observamos aqui é que falar demasiado também é falta não só de insensatez, porque Jesus declarou que pelas suas palavras nós seremos julgados. Olha só. E Tiago escreveu que devemos ser extremamente cuidadosos com o uso da língua. Aproveito o ensejo e te peço para você nos seguir nas outras redes sociais vizinhas aqui, onde eu coloco muito post. Inclusive trouxe uma mensagem praticamente completa sobre o poder da comunicação e o uso disciplinado da língua. Se você nos segue nas outras plataformas, nos outros perfis, está lá à sua disposição. É só nos procurar pelo nome que está na bio. A oitava característica, por exemplo, de Davi, é que a Bíblia diz que ele era de gentil presença. Para definir essa qualidade de Davi, a versão atualizada usa a expressão de boa aparência. Olha só, a maneira como a pessoa se apresenta diante dos demais define os traços de sua personalidade. Vale lembrar que Daniel também eram de boa aparência e seus companheiros eram... essa qualidade, melhor dizendo, foi determinante na escolha também de Esther para ser rainha da Pérsia. Pense nisso. Então a forma com que você veste determina também a sua personalidade. Nona característica de Davi, como reflexão na noite desse dia, trazendo aqui uma palavra acerca de Davi, era que o Senhor era com ele. Coisa linda, né? Esse é o corolário das nossas bênçãos. Porque se o Senhor não é conosco, como disse Moisés, não me faça subir daqui. Agora, se o Senhor é conosco, com certeza a vitória é nossa. A vitória já foi decretada pelo poder do sangue de Jesus para a minha vida e para a sua vida, porque nós temos certeza disso. Então, o Senhor era com ele. O Senhor é contigo? A nossa declaração é que esse é, na verdade, o corolário da ficha de Davi. De que vale nossas melhores qualidades se Deus não estiver conosco? Não é verdade? De que vale as nossas melhores, por exemplo, os nossos melhores diplomas, os nossos melhores cursos, se Deus não está conosco? Lembremos que de todas as circunstâncias, em todas as adversidades, o Senhor precisa ser e estar conosco. Se o Senhor estiver contigo, não temeremos o que pode nos fazer o homem, nem eu e nem você. Nós não vamos temer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo aí fora. Lembremos então que ele foi o supremo segredo da vida de Davi. O filho de Davi, ou melhor, o filho de Jessé, Davi, o Senhor era com ele. Aleluia! Coisa maravilhosa é quando o Senhor é com um homem e com uma mulher. Tudo concretiza, tudo dá certo. Não adianta o inimigo lutar, não adianta o inimigo tentar emboscada de um lado para o outro. O importante é que o Senhor está conosco. Aleluia! Que cada jovem possa se inspirar no exemplo de Davi, né? De todos quantos desejam ser, por exemplo, bem
sucedidos, pense, medite na vida de Davi. Davi é um exemplo para mim. Acredito que ele é um exemplo também para você. Ele chegou nesta vida, Deus deu para ele 40 anos para ele governar. E ele governou lutando, guerreando. Foi um homem vencedor de batalhas. Foi um homem que nasceu para ser o sucesso, porque o Senhor era com ele. Que cada crente siga os belos e preciosos exemplos de Davi. Que cada obreiro possa estar, na verdade, ser um novo Davi perante o povo de Deus. Guerreiro, sisudo, valente, homem que sabe tocar e tocar com unção. A Deus seja a glória para todos sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua jornada, Deus abençoe o seu ministério, no nome precioso de Jesus. Até a próxima, querendo Deus.